Alguns de vocês devem ter ficado sabendo do acidente que ocorreu, né, no Parque Beto Carreiro World, que uma criança foi subir num gorila e ela caiu, escorregou e acabou sofrendo traumatismo, está em estado grave. Muitos alunos me perguntaram se é responsabilidade do parque, se os administradores podem ser responsabilizados, se é a pólice de RC geral, se é a pólice de RC profissional, se é a pólice de J&O, como que ficaria esse caso numa situação prática, tá? Então vamos lá, sobre a responsabilidade do parque, minha opinião como advogada. Eu não conheço o parque, mas pelo que eu vi nas fotos, né, do gorila e tudo mais, ali eu entendo que os pais que têm a supervisão da criança para ajudar, para permitir ou não que ela subisse ali no gorila, né? Não era uma atração, um brinquedo que a criança fica presa num cinto e o cinto quebrou e a criança escapou e caiu. Não, ali é uma estátua, né? Uma alegoria ali para as pessoas tirarem foto. E aí a gente que é pai e mãe sabe, né? Criança pula, sobe, vai correndo, escorrega, enfim, né? Então, pelo que eu vi nas fotos, imaginando como aconteceu, e também por ser mãe, eu imagino que a criança ali na estripulia acabou caindo, né? Não vejo ali claramente uma falha do parque, tá? Claro que pelo CDC é responsabilidade objetiva, então isso vai depender muito de como o judiciário vai interpretar essa situação na prática, se chegar ao judiciário. Eu vi pela matéria que o parque prestou todo o socorro para a família, ele foi rapidamente encaminhado para o hospital e tudo mais. Espero que a criança se recupere logo. Mas enfim, minha opinião é que a responsabilidade ali não está evidente, tá? Então vamos aguardar se vai ter desdobramento sobre isso. Agora, supondo que a responsabilidade fosse caracterizada, né? Ou que seja caracterizada nesse caso, o que seguro seria, né? Quais seguros que uma empresa nesse tipo de risco deve ter para se proteger no caso de sofrer uma ação judicial, de sofrer uma condenação e até garantir, né, que a família seja indenizada se houver de fato a caracterização da responsabilidade. Vamos começar pelo RC profissional. Nesse caso, não cabe RC profissional, tá? Não cabe RC profissional para um parque. Por quê? O parque não presta um serviço intelectual, como acontece com o escritório de advocacia, com uma empresa de engenharia, com um escritório de arquitetura, uma clínica médica, um dentista. O parque, ele é ali um local de lazer, tá? Não tem essa prestação de serviço intelectual. Então, não é possível contratar um RC profissional. Não cabe para aquele risco, tá? Então, RC profissional eliminado. Parques não devem contratar, aliás, não podem contratar RC profissional. Aí, sobre o RC geral, né? Seria o RC geral? Sim, com certeza. Todo parque tem de ter a pólice de RC geral com a cobertura de operações, de empregador, de guarda de veículos, enfim, todas as coberturas lá pertinentes aos riscos que existem ali no parque. E se o parque fosse responsabilizado, seria na cobertura aí de operações, tá? No RC geral. Então, é importantíssimo qualquer empresa, ou melhor, todas as empresas, independente do porte, devem ter uma pólice de RC geral. A lojinha de cosmético do bairro, o salão de cabeleireiro, a escola, o parque, a universidade, o shopping, o supermercado, todos eles, o escritório de advocacia, todos eles têm de ter um RC geral. Por quê? Só o fato de existir aquele estabelecimento já tem a possibilidade de causar danos a alguém. Alguém pode escorregar lá dentro, cair, se machucar. E conforme o fluxo de pessoas dentro daquele local, isso vai aumentando o risco, né? Um parque tem um fluxo alto de pessoas transitando ali. Então, alguém pode cair, pode se machucar, como aconteceu. Então, é fundamental ter uma pólice de RC geral. Você, corretor que já cotou um RC geral, sabe que a taxa é baixíssima, o prêmio do seguro é muito pequeno. Então, assim, não tem motivo para o cliente não contratar um seguro de RC geral. Muitos não contratam porque desconhecem o risco, né? Não entende muito bem como funciona e só faz o empresarial com uma coberturinha acessória de RC michuruca lá e acha que está protegido. Para esse perfil, né, eu diria que para RC geral, independente do tamanho da empresa, você nunca deve contratar um limite menor que R$1 milhão. E dependendo do tamanho, do número de pessoas que circulam naquele local, esse limite vai aumentando bastante, tá? E o J&O, Tabata, existe alguma relação do J&O com esse evento? Sim, nesse momento a gente não está falando de nenhuma responsabilização, né? A notícia
foi que o menino sofreu um acidente, foi prontamente socorrido e ponto final, né? Não tem nada falando de responsabilização do parque, pelo que eu vi na matéria. Muito menos dos administradores, mas isso pode eventualmente acontecer. Naquele caso do Hopi Hari, que já faz mais de 10 anos, né, que a menina caiu de fato de uma atração porque o cinto estava com problema, a trava de segurança estava com problema, vários administradores foram indiciados por homicídio culposo. Aqui mesmo, né, tomara que nada aconteça com a criança, eles poderiam ser indiciados pelo crime de lesão corporal, tá? Então, se fossem, né, poderiam sim usar a policy de J-No, porque seria um ato de gestão envolvendo a segurança, né, dos usuários do parque, e se fosse questionado, eles poderiam usar a policy. Mas quero deixar bem claro que aqui eu não estou falando que é culpa dos administradores, nem culpa do parque, inclusive eu até dei minha opinião pessoal sobre a responsabilidade. Vamos aguardar os desdobramentos. Mas como eu recebi algumas perguntas, né, sobre qual seguro, o seguro cobriria e o parque é responsável, eu achei interessante eu me posicionar até para você poder usar esse caso como um exemplo prático do risco, né? Para locais assim, Tabata, mas não tem nenhum cliente que é parque temático. Tudo bem, mas você tem clientes que têm um número grande de circulação de pessoas, né? Mercados, restaurantes, enfim, tudo que tem ali um número grande, principalmente quando envolve criança, porque quem tem filho sabe, né? A criança se pendura, cai, sobe, quando você vê, você tá conversando um minuto, ele tá lá em cima do negócio que corta, que tem vidro. Então, assim, realmente, locais que são frequentados por crianças, e aí entra muito restaurante, precisa ter um seguro de RC, porque tudo pode acontecer a qualquer momento. Então, melhor prevenir, né? Que se tiver algum problema, tenha uma policy ali para se proteger. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo e compartilhar com seus colegas corretores para que eles conheçam um exemplo prático, né? Vejam essa situação, como eles transformarem isso num argumento de venda nas próximas visitas.